O Flamengo, cada vez mais dominante. Imagina só, joga no Maracanã, tem a maior torcida, time com dinheiro. Ó, eu tô com medo, olha o gigante que tá virando o Flamengo. O Flamengo tá ficando igual parecendo. Com medo. É meio. Os caras falam assim, eu vou trazer o Gerson. Sabe quando aconteceu isso, professor? Mesmo assim, o Corinthians fez isso com o Mascherano na época. Pré-MSI, aquele esquema todo lá, tudo. O Flamengo hoje faz fácil, ó. E é o Gordon quando vai à compra, meu Deus. O Gordon vai pra Argentina. Ele vai à compra, o Flamengo não tá pensando. Quando o Flamengo demite o Dorival Júnior, e o cara que é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, e aí, por exemplo, o Paris Saint-Germain ganha o campeonato francês, o que não foi bem, manda embora, que eles querem Liga dos Campeões. O Flamengo já não tá só se resumindo, não. O Flamengo quer papar tudo. Libertadores todo ano ir pro Mundial. Já tá começando a ficar isso, porque se organizou financeiramente. Quem diria há 10 anos atrás que o Flamengo ia lá repatriar? Você consegue reunir no mesmo time Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Gabigol, Davi Luiz, Felipe Luiz, compra o goleiro de 3 milhões, vai ali no Atlético Paranaense, compra o goleiro que é de seleção, tudo. O Santos, quer dizer, tá ficando muito distante de todo mundo mesmo. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso espetacular do Flamengo em relação a contratações. As 5 maiores contratações do Brasil na história foram do Flamengo. E a gente vai passar ela para vocês. Desde 2019 para cá, a gente gastou 409 milhões de reais só com essas 5 peças. Em relação ao Hugo Souza, o Flamengo aceitou a proposta do Vissel Kobe, mas o Hugo Souza a recusou. E o Vissel Kobe do Japão ficou muito chateado. Vamos ver no que isso aí vai dar. Em relação ao Arrascaeta, já entrou com um processo para poder se naturalizar brasileiro e abrir aquela brecha para o elenco do Flamengo ter ali 5 e mais ele de estrangeiros, né? Em relação ao Flamengo ideal, qual o seu Flamengo ideal para esse ano de 2023? E sobre o relacionamento do elenco com o técnico, rolou um churrascão ontem para estreitar os laços. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, porque lá vocês podem conferir todos os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça. É só baixar, está aqui no primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação, só para vocês terem noção do tamanho que a gente está tomando, a proporção que o Flamengo está tomando, o PVC fez um levantamento e viu que as 5 maiores contratações da história são do time rubro-negro. Nela, dá o total aí de 409 milhões de reais por apenas 5 peças. Peças importantíssimas no time do Flamengo até hoje em dia. Desses 409 milhões de reais, 92 milhões foram para a compra do Gerson nesse ano de 2023. Em relação à segunda colocação, foi o Pedro em 2020 por 87 milhões de reais. Pelos mesmos 87 milhões de reais foi comprado o Everton Cebolinha no ano de 2022. Em relação à quarta colocação é o Gabigol. O Gabigol foi comprado por 79 milhões de reais em 2020. E em relação à quinta colocação, o nosso Arrascaeta, contratado por em torno de 64 milhões de reais. E isso de 2019 para cá, né? O Arrascaeta foi em 2019, o Gabigol foi em 2020, e aí por diante. A gente está em 2023, acabamos de chegar. Então, em torno de 3 anos, a gente gastou 409 milhões de reais em contratações. As 5 maiores da história do futebol brasileiro. É o que eu falo. O caminho que o Flamengo traçou não é de uma rua de barro, uma rua de areia, é uma rua de asfalto. O Flamengo asfaltou esse caminho. O Flamengo não fez nenhuma loucura para chegar nesse momento. O Flamengo se planejou. O Flamengo não fez nenhum crescimento artificial, e sim um crescimento orgânico. Então, parabéns a essa gestão, parabéns à última gestão do Bandeira de Melo, que trilhou, ele que asfaltou essa rua, essa estrada, que o Flamengo está seguindo um caminho que, ao meu ver, é um caminho sem volta. E nação, falando agora sobre o Hugo Souza, né, que recusou a proposta para ir para o Japão, depois do Flamengo já ter aceitado essa proposta, e o Vissel Kobe ficou pé da vida, né? Tá muito chateado o time do Japão, e isso porque o time do Japão já vinha negociando desde novembro com o Flamengo e com o jogador. E após várias mudanças no contrato, tanto para o Flamengo quanto para o jogador, o Flamengo deu ok, segundo o jornalista Vini Casagrande. E ele mesmo trouxe a notícia de que, após o Flamengo ter dado ok, o Hugo Souza
não gostou ali da ideia de ir para o Japão, não gostou dos moldes, né, que seriam 3 anos de contrato e um valor de salário. A gente sabe que ele ganha um salário alto no time do Flamengo, porque quando ele renovou, né, o André Bahia, que é empresário dele, pressionou muito o Flamengo para poder pagar um salário alto para ele. Ele recebe, se eu não me engano, em torno de 400 mil reais. Então acredito que seja o valor do salário em relação ao Vissel Kobe o maior entrave para ele sair do time do Flamengo. Aí fica nessa situação, né? O valor mais ou menos oferecido para o time do Flamengo foi de 1.400.000 dólares. Flamengo que não queria emprestar uma compra fixada, queria mandar para a Europa, mas quando ele chegar e falar, não, então vamos comprar, o dinheiro está na mesa, 50% do passe do atleta, e continua 50% para vocês do Flamengo. O Flamengo gostou, deu ok, mas foi essa situação, né? O Flamengo aceitou e o Hugo Souza recusou. E o Arrascaeta, hein, que segundo o Globo.com, já está com o processo ativo para poder se tornar um cidadão brasileiro, né? Ter a naturalidade brasileira. Isso aí já está correndo. E isso porque ele pode pedir isso, porque tem residência fixa, fala muito bem o português, tem trabalho e também ele já mora no Brasil há mais de 4 anos, 5 anos, que é o requisito mínimo para poder você dar entrada nessa situação. E isso por que ele está pedindo? Porque o Flamengo está prestes a contratar o Rossi e o Quinteiro. E juntando todos os estrangeiros, dariam 6 estrangeiros no time do Flamengo. E a CBF permite apenas 5 estrangeiros por rodada. Então, para não dar dor de cabeça para o técnico, o Arrascaeta já está se tornando um cidadão brasileiro. Vamos lembrar o nome dessas peças aí, para a gente saber quem são esses 6. Chegando também o Rossi e o Quinteiro. Vamos lá. Rossi e Quinteiro, que são 2 jogadores que estão para chegar. O Varela, o Arrascaeta, o Vidal e também o Pulgar. Então, dariam 6 estrangeiros. E isso é muito bom. O Flamengo contrata mesmo. O cara é bom. Contrata o cara brasileiro. O cara é bom. Mora lá no Uruguai. Contrata o cara do Uruguai. Ah, o argentino é bom. Contrata o argentino. O importante é o Flamengo continuar trazendo essas peças fundamentais para o elenco rubro-negro. E uma pergunta, uma questão muito boa, né? Um exercício aqui que a gente vai fazer, que é um exercício que deixa a gente muito feliz, que é pensar no time ideal para o Flamengo nesse ano de 2023. Com a chegada do Gerson, com a chegada, a gente bota também isso aí com o Quinteiro, com o Rossi também nessa jogada toda, e aí a gente vai fazer esse exercício. Queria que vocês colocassem aqui nos comentários qual o time ideal para vocês. Ou, se concordarem com o meu time, vocês botam aí. Concordo com o Pedro aí, porque ele falou sobre a escalação. Eu, para esse ano de 2023, o meu time ideal seria, no gol, o goleiro Santos, lateral direito, o Varela, lateral esquerdo, eu estou numa dúvida bem grande, Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Mas, como é o último ano do Felipe Luiz, ele ainda tem muita lenha para queimar, é um cara que dá passes ali excelentes, sabe fazer uma boa leitura de jogo, eu deixaria ainda o Felipe Luiz por toda a sua história, né? E o Ayrton Lucas, quando o Felipe Luiz não estivesse bem, que ele entrasse no jogo. Em relação à zaga do Flamengo, Davi Luiz ao lado do Léo Pereira. Léo Pereira é o cara que eu não mexeria. Caso o Rodrigo Caio estivesse bem, eu poderia até pensar em colocar o Rodrigo Caio no lugar do Davi Luiz. Na parte de volante vem aquela dúvida pela chegada do Gerson. Eu colocaria o João Gomes como primeiro volante e sacaria o Thiago Maia do time, colocando o Gerson como titular. E isso se ele estiver bem, né? A gente tem que ver qual o Gerson que vai chegar. E aí, um pouco mais na frente, o Arrascaeta, aberto pela direita ali, o Everton Ribeiro, e no ataque, Gabigol junto com Pedro. Esse é o meu time ideal para o ano de 2023. Queria saber o time ideal de vocês. Graças a Deus, né, a gente passa por esse problema seríssimo de escolher entre 2 seleções apenas 11 jogadores. E o clima entre comissão técnica, jogadores e funcionários está aquele céu de brigadeiro, aquele céu azul maravilhoso, e isso se refletiu na data de ontem, né? O Flamengo treinou aí os atletas intensamente em 2 períodos, manhã e tarde, desde segunda-feira, e nessa sexta-feira, como todo mundo treinou na moral, deu um empenho, o técnico viu que todo mundo mereceu, o técnico fez aquele churrascão num sítio ao lado, né? Foi aquela organização, confraternização entre jogadores, técnicos e também os funcionários. Isso é muito importante. Os funcionários
também participaram dessa confraternização. Isso para vocês verem, né, que a imprensa paulista ficava falando, o Vitor Pereira vai ter problema de relacionamento, vai ser uma situação complicada. Negativo. Ele sabe como fazer, ele sabe ali que o Mário Monteiro é um cara que entende a língua do jogador, e bem legal essa situação. Quanto mais unido o nosso elenco estiver, mais próximo dos objetivos eles vão chegar. Então o técnico Vitor Pereira deu uma folga na tarde dessa sexta-feira. Amanhã eles se reapresentam, vão treinar na data do sábado e no domingo vão ter aquela folga para poder descansar, porque o couro está comendo, meu irmão. O mais incrível que está acontecendo ali nos treinos são as disputas de bola. O couro está comendo, a faísca está sendo solta para todos os lados. E isso é muito importante, porque todo mundo quer participar do time titular. E para isso, tem que comer a grama nos treinos. E é isso que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer, porque dia 12 o Flamengo já estreia contra o Audax. E o planejamento do rubro-negro é que já na terceira rodada o Flamengo esteja com seu time titular. Valeu, nação rubro-negra, tenha aí um fim de semana abençoado, e se você não deixou o like, não se esqueça, deixa o like caso vocês tenham gostado do vídeo.